Olá, meus povos queridos do canal. Voltei hoje para contar um relato para vocês que aconteceu comigo, um relato verídico, que foi verdade. Foi algo que aconteceu extremamente estranho logo quando eu iniciei na Umbanda. É que aconteceu que eu estava acordada e deitada no mesmo instante, como se eu estivesse dormindo, só que não estava. E nesse meio entanto, eu fui levada para o inferno. Veja como é as coisas. Eu estava deitada simplesmente em minha casa, estofada, quando de repente só fechei os olhos. E naquilo que eu fechei os olhos, apareceu duas pessoas, só que no caso era Exus, né? Do mal. Então essas pessoas me levaram até aonde? Imagine o local, no inferno, aonde ninguém quer ir, ninguém quer ver, mas eu fui. E fui acordada, não fui nem dormindo. Então, nesse relato eu vou contar com detalhes como foi. Fui passando simplesmente uma carroça na frente da minha casa. Então me pegaram, jogaram dentro da carroça e foram comigo, disparada, voando. Correndo não, voando. Quando chegou em meio a tantas matas desconhecidas em estradas, cheias de pedras e barrancos, aí foram me levando, me levando. Quando chegou lá, tinha uma casinha velha, mas uma casa bem velha, quase caindo. E dentro dessa casa se encontrava o quê? Estava lá o Exu da Morte. Eu vi aquela velha feia, magra, com o nariz desse tamanho e com a foice nas costas de bico fino. Então essa mulher tentou me pegar de todas as formas, que o caso dela, ela queria o quê? Me matar, né? E a minha sorte, desculpa, foi o quê? Foi o Zerê. Porque no caso, o Zerê que me acompanhou. Então ele que me acompanha, desde criança, que ele chegou em mim, foi o primeiro a descer, que é conhecido como Lapina, minha falange, que eu trabalho na Umbanda, desse tamanho, bem moreninho, dos cabelos bem enroladinho. Então ele foi correndo atrás da carroça, a mulher na frente com a carroça e ele atrás, correndo atrás. Aí nesse meio entanto a mulher chegou e me colocou dentro de um quarto, na casa vazia, e tentou me pegar de todas as formas. A minha sorte foi que esse anjo de luz, que é o Herê, que é da minha corrente, foi quem me salvou. Ele fez o quê? Me pegou pelo braço e saiu correndo comigo, se escondendo. E ela tentando jogar força de todas as formas, para que pegasse em mim, né? Para me matar, querendo me pegar. E ele pegou no meu braço e saiu correndo entre matos e casas velhas, escondido dela, e ela atrás, botando para pegar. E ele correndo comigo. Foi que me salvou. Aí, então, acontece o quê? Que de volta, ele foi me trazendo. Na estrada, foi me trazendo. E ela ficou lá. Então, essa carroça a gente passamos e a carroça ficou lá no barranco. Era uma ladeira subindo. É umas pedras subindo e era tudo escuro. Tudo só coisa que não prestava. Aí, então, aconteceu o quê? Que nesse meio entanto, quando se deparamos, estava dentro de uma casa, relatada como se fosse um inferno. Então, nesse lugar, o que era que havia? Pessoas gemendo, chorando, pessoas todos perfurados, outros com a pele toda largada, cheia daquelas hematomas, feridas. Pessoas esbravejando por um pingo de água, por comida. E tinha umas almas lá muito, muito, muito feias, como se diz a história, de pessoas que morreram de tiro, de faca, tudo no escuro, esperando uma luz. E em meio a tantas essas pessoas, eu fiquei, como se diz, trêmula. E fiquei com medo, né? Aí eu fiquei imaginando comigo, será que eu estou nesse lugar mesmo? Será porque me trouxeram aqui? Será que eu estou aqui? Eu vou ficar aqui ou eu vou voltar? Então você via pessoas com rabo, como se fosse os cães, né? Com rabo, com ponta e pés, era magrinha, aquelas coisinhas feias, o nariz
grande, um focinho grande, não era nariz, era focinho grande. Ele tinha um formato de bicho, de animais, não tinha formato de gente. Aquelas orelhonas, cabeluda, tinha pontas, tinha rabo e era em formato de gente, só que não era gente, era muito feio. E aquelas pessoas, eu via com aqueles espetos desse tamanho assim, para enfiar nas pessoas, né, que ficava cutucando as pessoas que chegavam lá. E eu já estava apavorada. Nesse meio entanto, foi quando o meu guia, meu orixá, meu irmão de luz, que ainda hoje vive comigo e eu zelo muito dele, foi que me tirou, me trouxe. Então eu saí da escuridão e saí desse local feio e perverso. E ele me trouxe para casa. Para terminar esse relato, eu vou contar para vocês que eu chegando em casa, eu estava cansada, como se tivesse corrido uma légua ou duas. Cansadíssima eu estava, toda dolorida, como se tivesse levado uma pisa, que os puxavantes que eu levei em braço, perna, cabelo deles querendo me jogar lá a troco de não sei o que ainda hoje eu me pergunto por quê e não sei, não consegui entender. Fiquei praticamente 3 dias doente com os braços todos doloridos, as pernas, as costas, o cabelo, não aguentava que ninguém me tocasse, de tanta dor que eu sentia. Aquilo aconteceu comigo como se fosse real. Uma coisa que eu conto, eu não sei como foi, e a única explicação que eu tenho é essa, só que eu não estava dormindo, eu estava acordada. No meio tanto que eu fechei meus olhos, tudo isso aconteceu. E eu querendo abrir os olhos, chamar por alguém, ninguém via. Chamava, gritava e ninguém me ouvia. Ninguém sabia onde estava. E eu lá desesperada, sofrendo. Em meio, entanto, esses cães, essa morte querendo pegar esses espíritos do mal, perturbadores, que acho que era perturbação. E foi quando eu tornei, a garganta estava toda inflamada, dolorida, de tanto eu gritar e ninguém me ouvia. Os gritos. Superamente uma coisa incrível que aconteceu comigo, que foi logo no início, quando eu comecei a me iniciar na Umbanda, e até hoje eu nunca esqueci esse fato. E todas as vezes que eu lembro desse fato que ocorreu comigo, eu sinto um arrepio na minha espinha muito forte, porque foi muito forte isso que aconteceu comigo. Entre esse e outros relatos, eu vou contar para vocês, mas por hoje, esse é só um relato que eu tenho para falar para vocês da minha ida ao inferno em vida. E olha que é uma experiência que eu não gostei nem um pouco, e não é boa, e não desejo a ninguém que tenha, nem que faça por onde ir para o inferno, porque é um lugar extremamente frio, perverso, só tem sofrimento, dor, lágrimas, choro, tudo de ruim lá tem. Não tem nada de bom. E o fogo queimando. E ninguém quer fazer coisas para ir para o inferno, porque é horrível. É uma sensação muito estranha. Eu passei dias e dias pensando na minha mente, no meu pensamento. Eu fiquei muito aterrorizada com tudo isso que aconteceu. Mas com o tempo foi que passou e eu fui tirando da mente. Mas ainda hoje eu lembro e nunca esqueci desse fato relevante que aconteceu comigo. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. E depois eu voltarei para contar para vocês mais relatos sobre a minha vida e a minha iniciação na Umbanda. Tudo o que aconteceu comigo. Porque são vários relatos. Esses são apenas um de tantos os outros que eu passei. Eu peço para vocês que vocês compartilhem, deixem seu like. E que Deus abençoe todos. E até outro dia. Tchau para todos vocês. Até a próxima.